Pois vamos receber com uma forte salva de palmas pastor Gleidson Alves e Naí. Mas eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Só prova o quanto você está investindo e quer investir no seu casamento. Nós somos casados há 11 anos e já temos uns 6 anos, vai fazer 6 anos só na igreja onde nós estamos, lá na Leste. E a gente começou muito cedo no ministério, juntamente com o pastor Jean, a pastora Gilmara, aqui no Monte Castelo. E hoje nós temos o privilégio, né, de pastorear a igreja Abapai, lá na Leste, eu e minha esposa. E temos um casal de filho, João, Asté vai fazer 9 anos, João tem 6. E já dizem que são pastores, e a gente fica muito feliz por a gente ouvir isso de nossos filhos. Assim como eu creio também que seus filhos serão homens e mulheres de Deus. E para a gente iniciar, minha esposa vai orar. Se coloque de pé em nome de Jesus, ela vai fazer uma oração, orar por vocês e por nós também. Amém. Feche seus olhos. Pai amado e santo, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se fazer presente do começo ao fim, Senhor, de cada momento a qual o Senhor mesmo preparou. Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre o coração aquebrantado para cada palavra, para cada momento da peça, que venha de encontro ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, isso é uma honra muito grande, a qual nós estamos aqui para receber de tudo que o Senhor tem preparado. Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar a vida do meu esposo, que o Senhor possa estar à frente dele, que o Senhor primeiro ministrou ao coração dele, a qual o Senhor vai, através da vida dele, usá-lo como instrumento de bênção para nossas vidas, que o Senhor possa derramar de tudo que o Senhor já colocou na vida do Gleidson, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos, nós temos 11 anos de casado, mais 6 anos de namoro. Já tem uma boa caminhada. Mas nós estamos juntos hoje por causa de Jesus. No decorrer da mensagem eu vou falar um pouco da nossa história. E só por causa do Espírito Santo que hoje nós estamos aqui, como eu acredito que muitos de vocês. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas ou cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte
caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Amém? Queridos, nós estamos numa conferência de missões. Amém? Amém ou não amém? Amém? Valo-lhe o texto errado. Perdão. Como é que eu vou pregar família, casais em cima desse texto? Querido, mas já que eu li, deixa eu tentar consertar. Não sei nem por que eu li isso aqui. Talvez você esteja perguntando o que tem a ver esse texto que o pastor está lendo com casais, com essa conferência. Eu concordo com você, eu acho que não tem nada a ver. Mas para consertar aqui, que quando eu dei por mim já estava lendo, eu quero falar que lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, nós vamos encontrar um texto onde Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus fez a mulher para ser a companheira do homem. Lá no verso de número 24, a gente vai ver, estou lendo aqui texto que você conhece de cor decorado. E no verso 24, Deus fala que o homem tem que deixar o pai e a mãe, se unir à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, formando, gerando uma família. Nós vamos ver também lá no Evangelho de João, capítulo de número 2, onde a Bíblia relata uma festa em Canaã da Galileia, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para aquela festa. A festa, eu imagino que estava uma maravilha, uma animação, uma alegria. E de repente, Jesus recebe uma notícia da própria mãe que o vinho daquela festa havia acabado. Jesus olha para ela e diz: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas ela chega para os empregados, os ajudantes, e diz para eles fazerem tudo o que Jesus orientasse ou mandasse, como diz a Bíblia. Então Jesus deu uma ordem para aqueles homens encherem 6 talhas de pedras de água. E assim eles fizeram. Agora nós entendemos que, porque essa mensagem, isso que eu estou falando aqui, você já viu em casamento, você já viu nos encontros de casais, você sabe, e salteado também, mensagens sobre esse texto. Então nós entendemos nesse texto, quando nós falamos em casamento, que quando nós casamos, nós pastores orientamos as pessoas que nós estamos casando, o casal, de convidar para o seu casamento Jesus, porque sem Jesus o casamento não tem alegria. E nós sabemos também que o vinho na Bíblia ele tem uma representação, ele simboliza o quê? O Espírito Santo, ele representa a alegria, como a água ela representa a palavra de Deus. Observe, quando o vinho acaba, que é o símbolo da alegria e também um dos símbolos do Espírito Santo, Jesus ele pede para encher aqueles recipientes de água. E eu tenho certeza que a água que aqueles homens colocaram foi água potável, água limpa, água cristalina, que daria para beber. E nós, pegando um copo desse com água, nós podemos beber facilmente, porque a água ela não tem cheiro, é verdade? Uma água potável ela não tem cheiro, também ela não tem cor. Assim precisa ser o nosso casamento. Ele não pode ter cheiro, ele não pode ter cor, porque senão ele não será transformado na alegria com o Espírito Santo. Muitos casamentos têm se desfeito porque o vinho que representa a alegria tem acabado e a gente não tem tomado o devido cuidado de pedir a Jesus que transforme, que traga a alegria do Espírito da nossa vida. E aí, querido, quando nós vivemos um casamento, vivemos uma vida conjugal sem o Espírito Santo, sem alegria, o nosso casamento se torna uma fuga. Pois sem o Espírito Santo, o nosso casamento ele se torna uma fuga.
E nós vivemos fugindo de um lado para o outro, porque a alegria já acabou há muito tempo. Aí, uma vez, os discípulos, os religiosos chegaram para Jesus falando sobre o divórcio, e falando, eles quiseram respaldar a questão do divórcio, que Moisés havia dado carta de divórcio. Jesus, você vai encontrar isso realmente lá em Deuteronômio 24, a partir do verso 1, você lê isso em casa. E Jesus, ele fala para aqueles religiosos, olha, Moisés deu carta de divórcio, por causa da dureza do vosso coração. Nós vamos ver, querido, tanto o Pai no Velho Testamento, como nós vamos ver Jesus no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo também no Novo Testamento, falando a respeito do casamento, a respeito que o homem deixará pai e mãe, e unir a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Nós vamos ver em toda a Bíblia a questão, o valor que o próprio Deus, o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo dá ao casamento, à comunhão. O problema é que muitas vezes, ou muitas pessoas, têm entrado no casamento já por uma fuga. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre crise de identidade, de uma mulher que está em João 4, a mulher samaritana, que ela adquiriu 5 casamentos. O que ela estava, o homem que ela vivia não era dela, exatamente porque ela buscava no marido um pai, enquanto os maridos buscavam nela uma esposa. Existem muitas moças que acabam saindo de casa, se envolvendo em um relacionamento, em um casamento, simplesmente para fugir dos pais, e acaba se prendendo com uma pessoa, por não ter uma resposta de Deus, por não ter esperado o tempo de Deus, por não ter feito um romance real, entra num casamento sem transparência, entra num casamento sem conhecer a vida um do outro, e o casamento se torna uma verdadeira fuga. Antes fugia dos pais, antes fugia dos problemas, hoje foge do cônjuge, hoje foge da esposa, hoje foge do marido. O texto que nós lemos aqui de Jonas, querido, eu não estava brincando, tem tudo a ver. Realmente é um texto para ler sobre missões, para ser um texto evangelístico, como diz alguns estudiosos, pregadores, que o livro de Jonas é o livro mais evangelístico do Velho Testamento. Era como se fosse João 3,16 do Novo Testamento. A gente vai ver aqui Deus iniciando a conversa com Jonas, a gente termina o livro Deus falando, e a gente vê os milagres e as maravilhas que Deus faz no decorrer do livro. Assim precisa ser o nosso casamento. Ele precisa começar em Deus e precisa ir até o fim, até que a morte separe em Deus. E usufruirmos dos milagres que Deus tem para nós. Nós vemos aqui nesse texto, a Bíblia falando que Deus dá uma missão para Jonas. Deus chamou Jonas como profeta, e Deus agora está enviando a Jonas a uma cidade, a uma capital, chamada Nínive, que era a capital da Síria, que até então, na época de Jonas, era a maior potência, o povo que estava subjugando o povo de Israel. E se nós olharmos a história de Jonas, porque Jonas foi o único profeta que não se agradou dos milagres que Deus fez, nós daríamos razão, porque era exatamente o povo que maltratava o povo de Israel. Quando Deus chama Jonas e manda Jonas ir até Nínive pregar arrependimento para o povo, que Deus dá esta missão, assim como Deus deu uma missão para mim e para você, mas antes de dar essa missão evangelística, de pastor, de pregador, de conferencista, ou como você queira falar, Deus nos deu uma missão que é o casamento. Queridos, já vi muito caso de pastores. Eu sou muito novo ainda, principalmente no ministério. Mas eu já vi muitos casos de homens que entraram em casamento para ter um ministério. Eu conheço casos de homens que adquiriram uma esposa sem orar, sem perguntar a Deus, sem ter uma resposta de Deus, casou com uma mulher simplesmente porque o seu ministério não aceitava ele pastorear solteiro. E aí, querido, depois que ele casou, o casamento se tornou uma fuga. Ele tentava fugir dos problemas para entrar no ministério, e agora eles vivem fugindo dos problemas, eles vivem escondendo as coisas. Por quê? Porque Deus não respaldou aquela união. Queridos, hoje, com toda sinceridade, o meu ministério, o nosso ministério, o meu da minha esposa, o nosso ministério tem sido próspero, Deus tem abençoado, Deus tem nos levado em lugares que a gente nem imaginava.
Mas antes de nós termos um ministério próspero e abençoado, nós temos um casamento próspero e abençoado. Eu costumo dizer que o meu casamento não é um resultado do meu ministério, mas o meu ministério, ele é um resultado do meu casamento. Um casamento que não começou tão bem. O nosso casamento não começou como talvez de alguns aqui, ou começou como de alguns aqui. Queridos, quando Deus chama Jonas e envia Jonas a Nínive, a Bíblia deixa claro que ele compra uma passagem, ele vai até, Deus manda para Nínive, ele quer ir para Tarse. E Tarse ficava na região, você não vai ter dificuldade de encontrar onde essa região está, não é Tarso, é Tarse. E alguns estudiosos acreditam que ficava na região da Espanha, Europa. E até então a Europa, nos dias de Jonas, não era como é hoje. Então a Espanha era a última nação a ser descoberta. Em outras palavras, Jonas estava fugindo para o fim do mundo, para se esconder de um chamado de Deus. Existe homens, existe mulheres, existe casais que moram na mesma casa, compartilham o mesmo cômodo, o mesmo quarto, dormem na mesma cama, mas vivem fugindo um do outro. Vamos lá. O texto diz assim: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, descendo, observe que ele já começa aqui a narrativa da Bíblia falando que ele começa descendo, aonde Deus tem nos chamado para subirmos. E a Bíblia diz aqui, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu. Olhando aqui para essa peça, a gente vê aqui a fuga, a mentira, o engano, aonde por telefone o amigo falava o marido falava com uma amante. A gente viu aqui que o amigo se interessou pela a esposa do amigo. E o amigo, e o marido, ele ia pagar, porque, querido, quando o homem deixa a própria esposa e se relaciona com outra mulher, não tem como ele não pagar uma passagem para a desgraça. E a Bíblia diz aqui que ele pagou a própria passagem para descer a Jope e achou no navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Ele estava fugindo não somente do chamado dele, como ele estava fugindo do próprio Deus. Tem gente que não somente foge do casamento, da esposa, do cônjuge, como foge do próprio Deus. Vamos lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Eu acho legal que na linguagem de hoje, essa palavra não está quebrar-se, está partir ao meio. Na NVI a palavra está dizendo arrebentar-se. Queridos, vamos criar aqui uma história. Eu sei que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver. Mas digamos que esse barco ele vai representar hoje, nessa mensagem. Me perdoe, quero pedir licença a vocês aí, os pastores. Mas nessa mensagem, eu quero aqui comparar o barco de Jonas com o casamento. Amém? Eu quero fazer outra comparação. Eu quero comparar o capitão aqui, os marinheiros, o capitão com o Espírito Santo. Jesus, ele fala assim, em João capítulo 14, que ele tinha que voltar para o Pai mandar o Espírito, para que o próprio Espírito viesse lembrar de tudo que ele havia ensinado. Amém? Está assim? Você conhece esse texto? Você conhece, igreja? Jesus precisava ir para que o Pai mandasse o Espírito, para que o Espírito viesse lembrar o povo de tudo que Jesus ensinou. Para o Espírito Santo me lembrar de algo, eu preciso conhecer esse algo. Não tem como o Espírito Santo me lembrar daquilo que eu não conheço. Não tem como o Espírito Santo me lembrar da palavra a qual eu não leio, ao qual eu não estudo. Não tem como. O Espírito Santo, ele vai me lembrar
daquilo que eu já estudei, já li. Então vamos lá. A Bíblia fala que Jonas entra no barco, que Deus, e ele vai fugindo de Deus, ele vai fugindo do chamado, ele vai fugindo do ministério. O casamento é o nosso principal ministério. Eu não entendo, eu sinceramente não entendo, eu não consigo entender como é que, eu sei que aqui só tem homens e mulheres abençoados, usados por Deus, temente ao Espírito, mas eu não entendo, querido, eu não entendo como é que homens, mulheres que não se dão bem, que não têm comunhão em casa, querem pregar a Bíblia. E o que eu não entendo mais é como tem pessoas que ouvem e ainda querem seguir homens e mulheres que não respeitam nem o próprio cônjuge. Para mim isso não é ministério. Ministério começa em casa. Ministério começa dentro do quarto de 4 paredes. Amém? Amém, queridos? Eu sei aqui que não tem somente casados, tem também noivos. Não sei se tem romancista, mas vamos lá. Deus vai falar com você também, todo mundo aqui, como está falando comigo, e vai falar amanhã em nome de Jesus. Então vamos lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez ao mar uma grande tempestade. Escute, observe aqui. Se nessa mensagem, hoje, esse barco, ele representa o meu casamento, o nosso casamento. A fuga, sem o Espírito Santo, a fuga, querido, vai ocasionar um desastre. A fuga, ela vai ocasionar aqui uma grande tempestade. Tempestade na Bíblia fala de problema, de luta, de dificuldade. Eu não sei os problemas, as lutas, as dificuldades que você está enfrentando. Eu sei que você enfrenta, porque todo mundo enfrenta luta e dificuldade. Todo casal passa por luta. Sim ou não? Ou só eu passo? Agora, o bom é que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a resolver esses problemas, essas lutas. Amém, queridos? Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz aqui que fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para partir ao meio. Observe, sem o Espírito Santo, o casamento se torna numa fuga. E no momento que o casamento se torna numa fuga, no meio das lutas, das dificuldades, das tempestades da vida, o casamento ele começa a querer se partir meio. Ele começa a querer se arrebentar, como diz na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje. Tem casamentos que não é o seu, graças a Deus, que está pelo um triz. Tem casamento que está aqui para se arrebentar, para partir no meio. E o que me deixa mais triste, queridos, é que mesmo no meio dessa dificuldade, dessa luta, desse problema, as pessoas não conseguem ter a sensibilidade de um entendimento que o vinho da alegria acabou, mas não consegue, não tem coragem, deixa até de orar, de pedir a Jesus que transforme a água, a palavra em alegria, porque só tem uma maneira de o nosso casamento estar bem, é baseado na palavra de Deus. Queridos, eu casei no dia 29, foi isso, amor? Dia 29 de abril de 2006. No dia 25 de abril de 2006, porque são duas datas bem parecidas. E no dia 29 de abril de 2007, eu entreguei minha vida para Jesus. Foi um ano inteiro, um ano e 3 dias, né? 1 ano e 3 dias, casado sem Jesus. E o meu casamento, queridos, ele estava para arrebentar no meio. Ele estava para se dividir. Ele quase afunda. Sabe qual era o meu pensamento? Ela não vai aguentar muito tempo e ela vai voltar para a casa dos pais. Sabe qual era o pensamento dela? Ele não vai aguentar muito tempo essa vida de casado, ele vai mandar eu voltar para a casa dos meus pais. 1 ano depois, 1 ano e 2 dias ou 3 dias, eu estava indo para a igreja, eu estava confessando Jesus. Pastor Fernando pregando, eu, Jean, Liliane, Saulo. Estava entregando a minha vida para Jesus. E o Espírito Santo restaurou meu casamento. Vamos lá.
O texto diz aqui: então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar os pesos, as fazendas. Como está na sua versão? Diz aí para mim. As cargas. Tem essa palavra na sua Bíblia? As cargas. Observe. Mas o Senhor, verso 5 então. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Queridos, eu não sei quanto tempo você tem de casado. Eu não sei quanto tempo você tem de noivo. Eu não sei quanto tempo você está fazendo romance real. Mas existem pessoas que no meio da tempestade, principalmente do casamento, no meio da tempestade, que o vento das lutas, das dificuldades, balança de um lado para o outro, a gente começa a pegar as cargas insignificantes e começa a lançar fora da embarcação do nosso casamento, achando que se a gente aliviar a carga, aliviar o peso, nosso casamento será restaurado. Mas havia um problema na embarcação desses homens, havia um problema que estava escondido, guardado aonde? No porão do navio. Trazendo para nós, existe talvez alguns problemas que está ameaçando o nosso casamento a afundar, a vir a pique, a se partir no meio, por causa de um problema que a gente esconde no porão da nossa alma. Um problema que a gente diz assim, só eu e Deus sabemos. Na verdade, só eu, Deus e o diabo. Porque é um pecado tão oculto, é um pecado tão desgraçado que a gente adquiriu, que a gente vai massageando, que a gente vai ali cuidando e ninguém pode tocar. O casamento está ao ponto de despedaçar pelo um fio, pelo um triz. Mas a gente não quer tocar. A gente vai jogando as coisas insignificantes, a gente vai pegando as cargas e vai jogando, o casamento vai balançando para um lado e para o outro, e a gente quer saber o que é que está acontecendo, e a gente sabe o que é que está acontecendo, não sabe? Sabe ou não, igreja? A gente sabe o que é que está afundando o nosso casamento, mas a gente é orgulhoso demais para reconhecer que o problema sou eu. Nós somos orgulhosos demais. E como a gente não tem coragem de confessar que o problema do desastre no meu casamento sou eu vou culpar o meu cônjuge, que é mais fácil eu culpar do que assumir o erro. E a gente tem pessoas talvez aqui que tenha já mais de 10 anos de casado, que carrega uma mentira, que carrega algo oculto, algo que está sufocando, algo que até acalma pelos dias, mas de vez em quando o negócio volta, aflora de novo, o casamento entra em crise. Mas não tem coragem de confessar. Nós trabalhamos aqui, eu acho que a maioria, quase todos, trabalham na visão do MDA, com o discipulado 1 a 1, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de nós confessarmos os nossos pecados. Somos ensinados a pedir perdão a Deus e confessar os nossos pecados para recebermos cura. Quando eu peco contra o pastor Jean, eu peco contra Deus e contra ele. Eu preciso pedir perdão a Deus e o pastor Jean. Amém? Não é assim? Mas se eu peco contra minha esposa e contra Deus, porque quando eu peco contra ela, eu não só peco contra ela, eu peco contra Deus, que instituiu e abençoou o meu casamento. Porque, queridos, antes de nós quebrarmos a aliança com o nosso cônjuge, nós quebramos com Jesus. Antes de nós quebrarmos a aliança, quando entra um divórcio, quando eu vejo que alguém, um crente, se divorciou, antes de divorciar do cônjuge, ele divorciou de Jesus. O Espírito Santo já não está mais. Porque é o Espírito Santo que evita que o casamento afunde. É o Espírito Santo que a palavra, esta palavra, que faz com que o nosso casamento não se parta no meio. Esta palavra. A Bíblia diz aqui, queridos, que Jonas, porém,
desceu aos lugares do porão e se deitou, dormia um profundo sono. O problema da embarcação desses homens tinha um nome. Qual era o nome? O pecado que você esconde no porão da tua alma tem um nome. Todo pecado tem um nome. Um dia alguém me procurou querendo justificar um erro, usando o texto fora de contexto para respaldar o seu erro. Eu falei: filho, cuidado, para você não falar o que a Bíblia não fala, porque a Bíblia dá nome a pecados. Prostituição é prostituição, adultério é adultério, fornicação é fornicação. A gente gosta de dar apelidos, né? Às vezes até carinhosos. O que estava ameaçando essa embarcação afundar, ser partido no meio, era Jonas. Jonas era o problema aqui. Jonas era o problema que estava escondido no porão do navio. Queridos, se você me permita eu falar um pouco do que Deus precisou fazer na minha vida. Talvez alguns aqui já conhecem, já ouviu eu falando, mas eu vou falar de novo porque tem muitos que não ouviram. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive uma mudança radical. Eu bebia, eu na época usava droga, não era viciado ainda, mas estava caminhando para isso. Eu falei para mim mesmo, rezando um dia no pé da minha cama, eu disse: Senhor, eu vou para a igreja dos crentes, eu vou entregar minha vida para Ti, eu vou confessar o Teu nome, eu vou dar um tempo na igreja dos crentes, depois de uns 6 meses eu volto para ter minha vida normal, porque eu queria já sair de vez das drogas e das farras. Casado, traí a minha esposa com pessoas que ela conhecia, que ela nem conhecia, que ela imaginava, que ela não imaginava. A lista era grande. E quando nós casamos, ela sabia da minha história. Na verdade, que eu falava, a minha versão. Quando nós fomos para a igreja, entregamos nossa vida para Jesus, eu deixei tudo aquilo. Eu deixei a droga, eu deixei a bebida, eu deixei o adultério, prostituição, fornicação, tudo aquilo eu deixei. Eu me agarrei na palavra de Deus. Em 3 meses eu li a Bíblia, ao ponto de ficar fanático, ao ponto de botar muita gente para o inferno. Eu não, como diz o Lázaro naquela época, aquela canção, eu não podia falar nada para ninguém. Eu não tinha coragem de falar, de decepcionar a minha família, principalmente a minha esposa. Queridos, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 28, verso 13, um texto bem conhecido aqui dos discipuladores, que aquele que encobre suas, não, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesse particular, dentro desse contexto, olha o que Davi fala. Salmo de número 32, diz assim, verso 3: Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todos os dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de cetil. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu. Mas enquanto eu não confessei o meu pecado, porque eu falei para minha esposa, olha, eu bebia, eu usei droga, um tempo depois eu falei para ela, falei para minha família, mas tinha algo que eu não tinha coragem de falar, que eu havia traído ela.
ou melhor, que eu tinha traído ela muitas vezes. Eu não tinha coragem. Que o primeiro ano de namoro, a paixão, eu só tinha olhos para ela. Mas depois, queridos, foi aparecendo pessoas, mulheres, o dinheiro ia ajudando, e eu não dispensava. E eu não tinha coragem, eu tinha deixado, mas eu não tinha coragem de falar para ela. Teve um dia que teve um congresso, uma conferência de cura, de libertação na nossa igreja, e eu fui muito confrontado com a palavra que foi ministrada naquela semana. O Espírito Santo começou a falar comigo, que eu precisava falar para ela, para minha esposa, tudo que eu tinha feito com ela, mas eu não tinha coragem. Nessa época eu trabalhava como dirigindo um caminhão, e no outro dia eu fui para Pacajus, sozinho, sem os ajudantes. Eu saí daqui de Fortaleza até Pacajus chorando, olhando para trás, lembrando o que eu tinha feito com a minha esposa, aqueles 7 anos, 5 anos mais ou menos, de traição, depois do casamento de adultério, de mentira. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu procurei o meu líder na época, e quando cheguei disse que eu queria conversar, queria falar para ela, e eu pedi uma orientação a ele. Ele falou para mim: filho, você se arrependeu do que você fez? Amargamente. Os meus ossos doem. Se você se arrependeu, e eu tenho certeza que Deus te perdoou. Você pediu perdão a Deus? Pedi. Então não fale isso para ela. Porque se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, filho. Não precisa, porque vai que ela não entende, aí vai ter uma confusão. Porque a Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar do... Agora tem um detalhe, querido, que eu descobri. Pastor Fernando diz que Deus pegou os nossos pecados, jogou no mar do esquecimento, colocou uma placa lá e proibido pescar. Mas o nosso inimigo é sagaz, traiçoeiro. E eu descobri que ele sabe nadar. E eu descobri que Satanás, ele é um ótimo mergulhador. Que de vez em quando, ele vai lá no fundo do mar, ele arranca a placa, ele pega o nosso pecado não confessado e passa na nossa cara, para nos envergonhar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Na época eu não falei para ela, passando os tempos, acho que a gente já era obreiro. Passou os anos, fui consagrado a pastor. Estava à frente de obra, pastoreando, cuidando de família, cuidando de casais. Eu passei o primeiro ano, quando eu cheguei na Leste, um ano todo, nas quarta-feiras, pregando sobre família, pregando sobre casamento, um ano todo nas quarta-feiras. Mas no dia que a minha esposa estava sentada, como ela está aqui hoje, eu não tinha coragem de falar a palavra adultério. Porque quando eu pensava em falar, o diabo vinha com o dedo dele em cima do altar, de trás do púlpito, e botava o dedo na minha cara e dizia: fala sobre adultério, fala! E aquilo me consumia por dentro, os meus ossos doíam. E aquilo foi me atormentando. O diabo me envergonhava. O diabo me humilhava sobre esse pecado. Querido, eu tinha jogado todas as bagagens, as cargas, os pesos fora. Mas havia um pecado que eu tinha ocultado no porão da minha alma, que eu não falava para ninguém. Ou para ela. Aquilo ia me matando aos poucos. Já pastor. Foi quando nós conhecemos a visão do MDA. Entramos na visão do MDA. Que Deus nos deu o pastor Daniel, o pastor Dalia, para ser nossos discipuladores.
Foi quando a gente começou a ver essa questão de transparência, essa questão de discipulado, essa questão de confessar, de pedir perdão, de ser trabalhado, e isso, aquilo, outro, e tal, e tal, e tal. Foi quando Deus começou, o Espírito Santo começou a falar comigo, que agora era o tempo, se eu queria que o meu ministério prosperasse, querido, porque não ia muito para frente as coisas. Não ia muito. Eu ia até certa altura, mas não conseguia romper no ministério, na família, nas finanças. Ficava até ali. Eu comecei a falar para os meus discípulos sobre transparência, sobre confessar pecado. E quando foi um dia, por isso que eu acredito que no discipulado, cura vai e cura vem. A gente é curado por Deus através do nosso discipulador, mas também a gente é curado por Deus através dos nossos discípulos. Um domingo desses, nós saímos depois do culto, saímos para lanchar, e aí minha esposa saiu com a discípula dela, na praça com as crianças, e eu fiquei com o meu discípulo lá sentado na lanchonete, e ele disse: pastor, se o senhor, eu quero lhe falar algo, que não vai dar tempo de chegar o dia do nosso discipulado, eu quero logo compartilhar com o senhor. O senhor me desafiou muito no discipulado, a ser transparente com a minha esposa. Essa semana nós sentamos e eu confessei tudo para ela, tudo para ela. Eu falei detalhes por detalhes, porque ela mas precisava, não porque ela quis saber os detalhes. Depois que eu falei tudo, ela disse: senta agora, que eu também vou falar tudo para você. E quando ele começou a falar isso, querido, eu comecei a ouvir ele longe de mim. Ele foi falando e o meu corpo estava presente, mas a minha mente estava longe. E eu, sabe você vai ouvindo a voz diminuindo, o som da voz diminuindo. E aí eu não ouvia mais ele, eu só ouvia o Espírito Santo dizer assim: você, quando é que vai criar vergonha na cara e vai confessar tudo para sua esposa? Chegou a hora de você acordar, deixar de ser dormente, despertar e confessar quem você é. Talvez essa noite, para alguns aqui, vai ser a noite mais feliz, mais tranquila de alívio. Mas talvez para alguns aqui eu aconselho, ainda que a noite seja longa, bote para fora o que está escondido no porão da sua alma. Seja transparente com seu cônjuge. Seja honesto com essa pessoa que divide o mesmo leito com você. Queridos, eu perdi o apetite naquela noite. Eu fui confrontado. O Espírito Santo usando o meu discípulo. E eu imaginando: meu Deus, eu vou precisar de quantos dias, porque era muito caso. Quando foi um dia, eu comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a pedir força, o tempo certo. Eu vi uma vez o pastor Geraldo dando um testemunho dele, eu me vi ali. Pastor Geraldo, que foi confrontado pelo pastor Ebe, com o Espírito Santo usando o pastor Ebe, vai e confessa para sua esposa. Ele ia, quando chegava no quarto, ele passava direto, vinha lá na garrafa, lá pegava água. Ele disse que a barriga estava no tempo de estourar, de tomar água, e não tinha coragem de falar. Quando foi um dia, a gente ia lá para o pastor Daniel, e o Espírito Santo, só nós dois, só eu e ela. E eu senti o direcionamento do Espírito Santo naquela noite. Só comigo: se ela não me perdoar, eu jogo o carro em cima do poste. Tô brincadeira, tô brincando. Eu comecei: amor, preciso te falar algo. Quando eu falei: amor, preciso te falar algo, eu vi que ela travou. Porque o Espírito Santo já vinha preparando ela, com certeza. E eu comecei a falar. Eu fui falando de ela. Eu imaginava. Eu disse: pois é. Eu fui falando dela: eu nem imaginava. Pois é.
E quem mais foi falando? E fulano também. E fulano também. Também e também. Eu disse, mas eu só quero uma coisa, você me perdoa. Você me perdoa? A lágrima escorrendo nos olhos, elas, eu te perdoo. Mas ela não me perdoou, querido. Sabe por que ela não me perdoou? Porque ela não é uma máquina. Ela não é um computador que você vai lá e deleta algo que eu tinha feito há tantos anos. Você não deleta no mesmo instante. Nosso próximo discipulado, eu conversei. Eu falei para os nossos discipuladores. A pastora chegou junto da Naí. A pastora abraçou ela. Ficou com contato direto com ela. A pastora falou para ela, olha Naí, cuidado, que o diabo é sujo. O teu marido é um homem de Deus, foi no passado, mas o diabo vai querer te enganar. Quando chegar uma mulher, uma irmã da igreja para falar com ele, o diabo vai botar na tua cabeça que ele está em cima dela. E era assim o diabo fazia. Querido, eu dei um tempo para ela. Educadamente, eu peguei a minha cama, ou armei uma rede, e passei uma temporada na sala. Deixei ela lá à vontade. Eu não fiquei forçando ela, eu não fiquei cobrando dela. Depois ela me disse que ela chorava, se trancava dentro do banheiro e chorava. Um dia, queridos, já com quase um mês, o Espírito Santo, ela discipulando, e a discípula dela foi falar algo, pediu uma orientação a respeito da discípula, e ela orientou que perdoasse. E na mesma hora o Espírito Santo falou com ela, e quando é que você vai perdoar o seu marido? Naquele dia ela chegou para mim e disse, amor, eu te perdoo de verdade agora. Sabe por que eu estou falando isso aqui na frente dela, queridos? Porque a nossa situação está resolvida. Depois daquela época, isso já há uns 4 anos atrás, o nosso casamento não foi mais o mesmo. O nosso ministério não foi mais o mesmo. A nossa vida financeira não foi mais a mesma. Tem muita gente aqui travado, porque tem pecado escondido no porão do barco. Tem muito casamento aqui que está travado. Tá bem, tá bom, mas poderia estar ótimo. Porque não consegue assumir o erro. O texto continua dizendo aqui, queridos, o texto de Jonas continua falando aqui. O mestre do navio chegou-se a ele e disse, quem és tu, dormente? Querido, outra versão diz somente, olha o verso 8, eu coloquei aqui na linguagem de hoje, está bem legal. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O Espírito Santo chegar para você hoje, talvez ele está me usando aqui com essa palavra, perguntando para você, quem é o culpado de tudo isso? É mais fácil a gente dizer, é ele, é ela. É bem mais fácil, bem mais prático, porque eu sou pastor e eu lido com casais na nossa igreja. Querido, para a gente convencer um homem ou a mulher que o problema é ele, mas só falta a gente converter o diabo ao cristianismo. Você está rindo, mas isso é sério. Sem perceber, a pessoa é totalmente usada pelo diabo através do orgulho. Porque foi lá no Éden que começou as primeiras acusações. E de lá para cá a gente vem sendo usado, sendo boca do diabo para acusar o nosso cônjuge, a pessoa que é uma só carne com a gente. Às vezes tem pessoas aqui não deve estar repreendido. Tem pessoas lá fora que é mais amigo do estranho do que da mulher ou do marido. Eu não sei se tem alguém aqui que casou por sexo.
Eu não sei se tem alguém aqui que casou só para transar. Compra uma passagem, direto num cabaré, porque a tua mulher não é prostituta, o teu marido não é prostituto. O teu marido ou a tua mulher é essa pessoa que Deus colocou para te fazer feliz e para você fazer ela feliz. Talvez tem casais que há muito tempo que não compartilham segredo com a esposa ou com o esposo. São individualistas. Planejam só. Eu louvo a Deus pelo MDA em nossas vidas. Jesus, claro, o trabalho meta do MDA. Porque no MDA ele ensina o casal a trabalhar junto. Ensina, ele quebra aquele paradigma que a esposa do pastor era só a irmãzinha, agora ela pode ser pastora. Sempre foi a mulher de Deus, Anaí, na minha vida, é meu freio. Também é que me empurra muitas vezes. Mas a maioria das vezes, eu sempre fui muito afoito. Eu tenho mudado muito graças a ela. De eu querer fazer, eu pensava que eu queria fazer ontem. Ela, calma, amor. O que seria de mim sem a minha esposa? O que seria de você sem a sua esposa? Ah, só estou com ela porque ela cozinha bem. Só estou com ela porque ela me dá prazer. Não, querido. Você está com ela porque o Senhor tirou ela de ti, formou ela e te entregou de novo. Amém? Sabe por que alguns casamentos entram em crise, numa tempestade? Porque faz muito tempo que o casamento não está mais baseado aqui, ó. Querido, quando a gente deixa de se alimentar dessa palavra, quando a gente deixa de ser governado pelo Espírito Santo, nosso casamento começa a entrar em decadência. O nosso casamento começa a balançar, tombar. O nosso casamento começa a entrar em ameaça para afundar, para se arrebentar, como diz na linguagem NVI. Na linguagem de hoje, se partir no meio. Sinto muito. Se tem algum aqui que é casado, que tem uma esposa, ou vice-versa, um esposo, que sonha com o ministério sem antes sonhar com um casamento restaurado, restituído. Sinto muito. Seu ministério não é o ministério, é uma farsa. O nosso ministério é o resultado do nosso casamento, a nossa família. Meu filho tem 6 anos. Se você perguntar para ele, minha filha tem vai fazer 9 anos, se você perguntar para ela, os dois vão dizer que vão ser pastor. Pastor e. Tem hora que meu filho vai ser professor de história, tem hora que vai ser dentista, tem hora que ele vai ser veterinário. Ele está nessa dúvida ainda, mas que vai ser pastor, se ele está convicto disso. Por quê? Porque quando ele olha para o pai e para a mãe, eles encontram dentro de casa uma referência de pastor. Eles encontram dentro de casa, meus filhos não precisam olhar para um pastor A ou B para se espelhar. Ele olha dentro de casa. Porque o Espírito Santo tem abençoado, restaurou o nosso casamento, a nossa união. Porque a gente quer demonstrar muito por de fora, não é? E esquece de casa. Lembra de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia enche a bola do cara. Um herói, general do exército do rei da Síria, potência na época, rei Ben-Hadad. O cara Deus dava livramento aos sírios através dele. O cara espetacular, um herói, valoroso. Porém, no meio da rua, como era visto? Com a sua armadura, com as suas medalhas condecorativas,
seus títulos, alto escalão. Mas em casa, quando ele chegava, ele não podia receber um abraço da esposa. Se tinha filho, a Bíblia não fala se tinha filho ou não, não podia colocar os filhos no colo. Você que tem filho, como seus filhos te veem? Como a sua esposa lhe vê? Como o seu esposo lhe vê? Porque na célula, na igreja, a gente é espetacular. No trabalho nem se fala. Administro uma empresa, mas eu quero vir em casa. Porque em casa a gente tira a roupa. Em casa a gente tem que ser transparente. A máscara em casa cai por terra. A gente consegue enganar os de fora. Eu posso trazer uma palavra aqui linda do manto, do mistério, do reteté, do receba em nome de Jesus. E quando eu descer desse altar, eu ser um derrotado. Como um dia eu fui, que o diabo estava dentro da minha cara e diz, fala. Fala de adultério. Fala. E eu sonhava ir longe. Aonde eu pensava em ir, querido, eu não conseguiria, porque havia algo que me segurava. Lá no porão da minha alma. Me matando. Já vai encerrar. O mestre do navio chegou-se e disse-lhe, quem és tu? Ele disse, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual o seu povo? Sabe o que foi que ele disse, Jonas? Eu sou crente. Eu sou líder de célula, discipulador, o melhor, viu? Eu sou pregador. Porque ele disse assim, eu sou hebreu. Eu sou hebreu, ou seja, povo, pertencia ao povo de Deus. Não é isso? E dizia um dos seus companheiros. E dizia um dos seus companheiros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Querido, tem gente aqui que diz que eles botaram carta, foram no dominó, foram na porrinha, foram na sorte. Nada disso. Tem uns que dizem que eles foram botar um papelzinho na caixa ali, botaram, vamos ver aqui. Tem uns que já vi de tudo sobre esse texto aqui. Se eles tivessem botado aqui, querido, o nome de todo mundo, e não o nome de Jonas no papelzinho lá na caixinha da promessa, tinha saído. Porque tem crente que gosta da caixinha da promessa, não tem? Tem crente aqui que eu sei que usa, todo dia pega o jornal só para olhar o signo. Esses dias eu ouvi uma declaração de dois crentes. Eu sou Libra, ela é Touro. Nas redes sociais. Crente, viu? Lambido e o que mais no sangue do bode, já se for. Jonas, porém, desceu do lugar do porão e deitou-se, dormia, tal. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Não era sorte, era Deus mostrando o problema. Deus está mostrando o problema para você hoje aqui. E querido, não espere a sorte. É tempo de transparência, é tempo de tirar a máscara. É tempo de restauração no casamento. Chega em casa hoje. Sente lá com a esposa na cama, na mesa, onde for. Aquilo que era para você ter falado há muito tempo. Fale, converse. Aproveita que ela está no mesmo espírito que você. Ou ele está no mesmo espírito que você agora. Se prepare. Porque pode vir de lá para cá. E tem que estar preparado. Nós homens, nós queremos falar.
Mas quando vem de lá para cá, a gente, não, você mexeu com o meu orgulho, os meus princípios, não, o meu caráter, o meu não sei o quê. Não. Não, porque eu sou homem, né? Tem um... Dizia cada um ao seu companheiro. Já li isso aqui. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse, sou hebreu e temo ao Senhor. Querido, onde é que estava o temor aqueles rapazes? Me diz. Aonde estava o temor? Se Deus mandou ele para um lugar, ele vai para outro. Minha pergunta é, e não quero resposta, responda para você mesmo. Você teme a Deus? Você teme ao Senhor? Se você é crente, é filho de Deus, como Jonas disse que eu sou hebreu, temo ao Senhor. Eu confessei porque eu temo a Deus. Quando o Espírito Santo começou a usar meu discípulo que veio de encontro a mim, querido, olha, eu temia o Senhor, não tem mais para como fugir. Eu tenho que falar, eu tenho que confessar. Então, Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois saiba os homens que fugiram de diante do Senhor, porque lhe tenho dito, declarado. Observe o que esse texto está falando aqui, para a gente encerrar. Aqueles homens que estavam na mesma embarcação de Jonas, ele sabia o motivo pelo qual o barco queria afundar, porque Jonas confessou. Você viu o texto aqui que a gente leu? O 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Essa foi a pergunta que a minha esposa fez. Por que tu fez isso? Tu precisava fazer isso? Pois sabia os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Ele declarou, ele confessou o pecado dele. Querido, só que alguns acreditam que depois de confessar tudo vira maravilha. Não se engane com isso. Porque quando a gente confessa, o problema parece que aumenta. E quando o problema aumenta, sabe o que é que vem na nossa mente? Para que eu falei? E sabe quem que fala isso? Não é Deus, porque Deus fala no Espírito, mas quem fala no pensamento é o diabo. Para que eu falei? Para que eu falei? Eu conversando com um casal que há 11 anos ocultavam um pecado de adultério, 11 anos. Quando confessaram, que se estranharam, que hoje estão bem para a glória de Deus, fluindo no ministério. Mas depois que confessaram, quase se separam. Aí o esposo disse assim, para que eu falei? Não era para ter falado. Hoje eu pergunto para ele assim, glória a Deus que eu falei. Porque o diabo me acusa. 11 anos ele me perseguia. 11 anos. Mesmo tempo de Davi e Absalão. Lembra? Aí ele confessou. Disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Está vendo aqui? Ele confessou. Mesmo o problema sou eu. Eu traí, eu roubei, eu matei, eu estou fugindo. O meu casamento é uma fuga. Querido, era ou não era para acalmar a tempestade? Sim ou não? Ele confessou. Porque a gente acha que a nossa vida é um conto de fada. Que quando a gente casa é assim, e viveram felizes para sempre. Mas quando ele confessa, a Bíblia diz aqui que a tempestade aumentou, o vento aumentou, e eles ficaram apavorados. Mas tinha um problema. Sabe o que estava faltando? O casamento estava ali, que representava a embarcação. O capitão, que ele representava o Espírito Santo, ele estava ali, estava conduzindo. É o Espírito Santo que conduz a gente.
Lembra quando eu falei de João capítulo 2, no Canaã da Galileia, um casamento que faltou vinho? O que foi que Jesus mandou trazer? Água representa o quê? A palavra. E a palavra foi transformada em alegria. A palavra trouxe alegria para aquele casamento. Quando os marinheiros perguntaram o que nós devemos fazer para que isso acalme, porque o negócio piorou, ele disse: só tem uma maneira, me joga de volta na palavra, que aí o casamento vai restaurar. Ele só tem uma maneira, é voltar para a palavra. Eles pegaram Jonas e jogaram aonde? Na água. E quando eles jogaram na água, acalmou a tempestade. Por quê? Porque Jonas voltou para a palavra. E a palavra é o quê? A verdade. Casamento constituído em cima de mentira, querido, vai afundar. Casamento estabelecido, como é que diz? Alicerçado em cima de mentira, de engano, de pecado, vai se arrebentar, vai partir no meio. Sabe por que é que o meu casamento hoje está restaurado? Porque ele está alicerçado aqui, ó. Alicerçado na palavra. Ah, pastor, isso é besteira. Querido, problema seu se você acha besteira ou não. Talvez tenha gente que não esteja concordando comigo. Talvez tenha gente aqui que até na hora que eu peguei esse texto, até terminar, eu não entendi nada para que foi usar esse texto. Queridos, olha, pare de fugir. Pare de fugir. Chama o Espírito Santo. Pede para ele te jogar na palavra. Jesus disse: eu vou para o meu Pai enviar o outro. E quando ele vier, ele vai vos lembrar de tudo que eu ensinei. Aquele capitão que representava aqui na minha mensagem, na sua você pode dar o que quiser, mas na minha aqui eu coloquei, com todo respeito, uma representação do Espírito Santo, que pegou Jonas e jogou na palavra. E o problema foi resolvido quando ele confessou e quando ele voltou para a palavra. E o que é voltar para a palavra? Que é voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Queridos, olha, eu não queria dar eu não me agrado dando esse testemunho. Eu não me alegro dar esse testemunho. Porque eu me envergonho disso. Eu me envergonho do que eu fiz com a minha esposa. Eu me envergonho porque ela não merecia. E eu falei isso porque talvez alguém precisa tomar essa atitude. Se você quer fluir, se você quer prosperar, eu não estou falando aqui de enricar, eu estou falando de prosperar. A primeira área, o primeiro ministério que precisa ser restaurado, precisa ser alicerçado, fortalecido, é o casamento. Amém? Eu achava antes que eu podia fazer o meu ministério sem minha esposa. Eu recebi até uma palavra, uma profetada, no terreiro de oração. Alguém aqui vai terreiro de oração? Existe o ciclo de oração, né? Existe eu gosto de oração. Eu aconselho todos os nossos líderes de célula a fazer oração. Mas existe os terreiros de oração que vêm com as profetadas. Porque um daqueles dias, daquela oração, eu recebi uma profetada que Deus ia matar a minha esposa porque ela era uma pedra de tropeço na minha vida, ia me dar uma mulher de Deus para me ajudar no ministério. Minha esposa ainda é nova e bonita. Naquela época era mais nova ainda e mais bonita ainda. Ou melhor, nova, bonita ela continua sendo. Mas, querido, naquela mesma hora, sabe o que eu fiz?
eu tive uma vontade e teve uma atitude. A vontade foi de pegar no pescoço daquele demônio e enforcar. Mas eu não fiz isso. A atitude foi de vir embora e nunca mais ir naquele negócio. Vem aqui, amor. Eu vou ficar aqui, ela ficar aqui para a gente ficar quase do mesmo tamanho. Queridos, o que seria de mim sem minha esposa? Nós pastoreamos uma igreja abençoada, temos um casal de filhos abençoado. Minha esposa hoje prega, minha esposa pastoreia, é uma mulher de Deus, que vive o que prega. E eu louvo a Deus, por Deus ter colocado ela na minha vida. Como eu acredito que você tem louvado a Deus por ter colocado essa pessoa com você. Eu costumo brincar que Deus é tão misericordioso comigo que sempre, tudo para mim Ele tem me dado grande. Minha esposa, ministério, pelo que eu estou vendo, meus filhos vão ser maiores do que eu. Eu lembro que há uns anos atrás eu orava, Senhor, pedindo um carro maior. Senhor, me dá um carro maior, e a gente tem que saber orar. Na outra semana a minha irmã chegou e disse, Gleison, eu comprei um caminhão para tu trabalhar nele. Agora eu aprendi que a gente tem que ser detalhista nas orações. Amém? Querido, Deus tem grandes coisas para você. E vai te usar em grandes coisas. Ministério grande. Uma obra abençoada. Você vai ser próspero. Mas as máscaras precisam cair. Eu não poderia crescer, prosperar, querido, ou ela, com mentiras. Depois de tudo, ela chegou para mim e disse, amor, agora é minha vez. Aí eu, amor, estou preparado. Ela falou tudo. Eu fiz, por quê? Por quê? O porquê eu não sei, eu só sei que Deus é misericordioso. Eu não perdoei ela porque ela me perdoou, querido. Eu perdoei ela porque em mim habita um Espírito que é santo. Um Espírito de restauração, de amor. Um Espírito que todos os dias me joga dentro da palavra. Me faz mergulhar na palavra. E assim como Deus tem feito e está fazendo na nossa vida, Ele vai fazer na sua vida. Eu sei que está fazendo já. Mas não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando nesta conferência, queridos, de arrancar aquilo que está te matando. Enquanto você vai participar dessa conferência hoje e amanhã, que eu pedi logo para pregar hoje, porque o que vem amanhã meu Deus do céu, é forte. Aí amanhã eu vou estar só recebendo, como você vai estar recebendo. E se tem algo aí que precisa ser falado, confessado, peça coragem ao Espírito Santo e ao mesmo tempo para que Ele prepare o teu cônjuge. Mas não passe essa conferência do mesmo jeito, querido. Não deixe que essa conferência termine, chegue lá no domingo pela manhã e aquilo que está oculto lá, querendo afundar a embarcação ao teu casamento, continue do mesmo jeito. Deixa eu orar. Pegue na mão do seu cônjuge aí, do seu amado, da sua amada. Não faça melhor, abrace. Abrace ele, ela. Abrace e ore por ela. Ore por ele. Vocês são uma só carne. Deus viu que não era bom que você estivesse só. Por isso que Ele foi no homem, tirou uma costela,
formou essa linda mulher e trouxe para você. É por isso que esse homem deixou pai e mãe e se juntou a você, e hoje vocês são uma só carne. Tua companheira, tua ajudadora, idônea, sábia. Vocês não estão juntos por acaso, queridos. O diabo é que quer destruir o teu casamento. O diabo é que mente. Ele inventa mentiras, acusa. O diabo chega para você dizendo que você merecia algo melhor, mas ele é um mentiroso. Essa mulher que está aí abraçada com você é a mulher certa que Deus te entregou. Esse homem que está aí abraçado com você é o homem certo que Ele te entregou. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que toda mentira, todo engano caia por terra em nome de Jesus. Todo pecado oculto, tudo aquilo que está provocando essa embarcação chamada família, casamento, querer afundar, Pai, arranca lá do porão da alma, que seja lançada fora do casamento, fora dessa embarcação, que seja lançada sobre as águas da Tua palavra. Ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo para este casal. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de prosperidade, de cura. Eu profetizo, Pai, que todas as Tuas bênçãos, que todas as Tuas promessas serão concretizadas, realizadas na vida deste casal, nesta família, nos filhos, nos netos, em nome de Jesus. Todo engano, toda mentira, toda artimanha do diabo caia por terra em nome de Jesus. Toda seta, toda cilada, toda profetada do diabo caia por terra em nome de Jesus. E eu profetizo em nome de Jesus sobre cada casal aqui nesta noite um novo tempo, um tempo de unção, um tempo de renovo, um tempo de transparência, um tempo de companheirismo, um tempo, Senhor, um tempo que esse homem não irá esconder mais nada, que essa mulher não irá esconder mais nada um do outro, Senhor. Em nome de Jesus, que possa haver transparência um para com o outro. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados?